Paz seja com todos, meus irmãos. Como eu falei na peça passada, vamos entrar agora no nível 4.0. Por que os religiosos queriam matar os discípulos de Cristo, os adoradores de Cristo, ou os adoradores de Deus? Durante esse estudo você terá uma grande clareza do que é a Igreja de Cristo, o seu real sentido, a sua estrutura divina e o seu funcionamento. Montando as peças do relacionamento, vamos falar hoje da peça 4.0, que é revelando a Igreja de Cristo. Graças te damos, Senhor, por essa palavra, que esse ensino venha tomar o nosso coração e o nosso viver. Nos dá clareza da tua palavra. Amém. O texto 1 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Jesus deixou algo tão claro que ao longo do tempo foi ficando meio embaçado, pouco entendido, quase ao ponto de perder a sua real clareza e sua finalidade. Mas o que é igreja? Igreja é aquela casinha com a cruz em cima que a professora disse para identificar a letra I. É uma firma com funcionários. É uma passarela de moda. É um clube de reuniões. Um local de terapia ocupacional onde eu vou recarregar minhas baterias. É uma estrutura de alvenaria com uma placa na parede, um letreirozinho. Ou uma academia de juízes, que entra lá e já sai julgando todo mundo e se achando os melhores. O que é a igreja? É importante a gente entender a profundeza do que Cristo trouxe para nós. Mas a realidade, o que é a igreja? A palavra de Deus nos diz que muitos permanecem em grande erro por não conhecer as Escrituras e nem o poder dele. Será que nós permanecemos em grande erro? A palavra portuguesa igreja provém do substantivo composto grego eclésia, que por sua vez é uma combinação da preposição ek ou ex com o verbo kleo, sendo o ex ou ek tendo o sentido de para fora e o kleo o sentido de eu chamo ou eu convoco. No resumo, a palavra igreja, que é eclésia no grego, significa chamados para fora. Sabemos que aprendemos várias histórias, né? E a historinha que a professora contou, que o Brasil foi descoberto e tal, aí, quando a gente se aprofunda, a gente vê que não foi bem assim descoberto, mas que fomos invadidos, saqueados, violentados, tentaram nos escravizar. Essa é a realidade. Mas o que nos é passado é bem diferente. Existem também outras historinhas que foram mal contadas. Não podemos chamar um povo para dentro de uma construção de alvenaria e chamar igreja, já que vimos agora aqui que o sentido da palavra igreja é chamados para fora e não para dentro. Então a gente vai começar a ver o que aprendemos e o que Cristo estruturou. Aí, como assim? Calma, não vá tentar tirar conclusões precipitadas, né? Mas a gente vai explicar passo a passo disso. E como iniciamos o estudo, né? Nos primeiros capítulos, que nós estamos aqui para destruir sofismas. E sofismas são mentiras com aparência de verdade. Vamos mais à frente. Mateus 24, do versículo 1 e 2, diz que os discípulos tentaram agradar Jesus, mostrando as construções do templo, a reforma que o templo estava vendo. Olha como Jesus se comportou com o que eles disseram. Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximando dele para lhe mostrar as construções do templo.
E Jesus então, aí Jesus fala, né? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. O discípulo chega tão animado para falar das construções de pedra. E Jesus joga um banho de água. Vocês estão vendo isso aí que vocês estão todo empolgados? Não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos chegaram para Jesus falando sobre algo onde os judeus colocavam as suas esperanças. Os seus sacrifícios e adoração a Deus era naquele lugar. E Jesus joga um balde de água fria. Eu lhes garanto, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Era como se tirasse a esperança e a ligação da humanidade com Deus. Mas Jesus ia mais a fundo e ia explicar mais isso. Jesus tenta dar clareza da nova aliança, da sua construção. Mateus 12, 6 e 7. O povo defendia muito o templo e Jesus declarava: Eu sou maior que o templo. Mateus 12, 6 e 7. Diz assim o 6. Eu lhe digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejariam misericórdia e não sacrifício, e não teriam condenados inocentes. Jesus colocou que ele era maior que o templo. João 2, do 18 ao 21, Jesus declara: Vocês destruirão o templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Aquele local que as pessoas iam adorar ou levar sacrifício era um simbolismo do que era o Cristo que viria. Então, quando o Cristo viesse, e aquilo ali tinha que ser destruído para a pessoa entender que o templo de adoração é estar em Cristo Jesus. Mas a gente vai explicar mais. Então Jesus declara: Vocês destruirão o templo e eu reconstruirei em 3 dias. João 2, do 18 ao 21. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar para provar sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, a qual os judeus iam matar e ao 3º dia ele ia ressuscitar. Em Mateus 26, do 60 ao 61, Jesus foi condenado, pois ia reestruturar todas as coisas. Mas nada encontraram, embora se apresentaram muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentou 2 que declarava: Esse homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Em momento nenhum, Jesus falou que ia destruir. E como a testemunha era falsa, a intenção era condená-lo à morte. Mas Jesus disse que eles destruiriam o templo e Jesus ia restaurar em 3 dias, ou seja, ressuscitar. Mateus 27, do 39 ao 41, a declaração de Jesus servia de piada para eles. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo, Jesus não falou isso em momento nenhum, e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se és o Filho de Deus. Da mesma forma que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Então ali tinha um bocado de gente, Jesus na cruz, e ele dizendo: Você não disse que vai reconstruir o templo e vai destruir? Desça daí. A declaração de Cristo servia de piada. Mas quem fazia as piadas? Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele.
O sistema religioso é terrível. Por isso Jesus veio buscar adoradores em espírito e em verdade. Mateus 27, do 50 a 52, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O Espírito Santo saiu de lá. Não era mais a casa de Deus. O Espírito Santo não habitava mais ali. Mateus 27, do 50 a 52. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Um dos acontecimentos que teve com a morte do Cristo Jesus. Mateus 28, do 5 ao 6. Jesus ressuscitou para iniciar a nova construção. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, venha e veja o lugar onde ele jazia, estava deitado ou morto. Mateus 28, 18 a 20. Depois de ressuscitado, Jesus veio dar a ordem aos discípulos. Ordem clara para os seus discípulos. Versículo 18 diz: então Jesus se aproximou-lhes, disse-lhes: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine a obedecer tudo o que lhe ordenei. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então Jesus ressuscitou e essa foi uma das últimas palavras antes dele ser levado. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a guardar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não dá para fazer discípulo de todas as nações voltados para dentro de uma construção de alvenaria. O id é ter que chamar para fora e enviar. Se eu fico só trazendo para dentro e fechando ali, para passar de manhã, de tarde, de noite, evento, estrutura, música, dança, não foi bem isso que o Senhor disse, não. Então o Senhor está trazendo clareza para nós, para que venha falar ao nosso coração o que Ele veio estruturar e o que Ele chamou de igreja. Não vamos para os extremos. Eu não estou falando de não congregar. Congregar é mandamento, estar junto. Mas eu estou dizendo de não perder a finalidade, ficar junto o tempo todo, entre quatro paredes, só de reunião e reunião e reunião, e ninguém cumpre o ID. A gente vai estar naquele momento ali aprendendo, se fortalecendo no Senhor para cumprir o ID. Se você faz tudo e não cumprir o ID, você perdeu a finalidade. Você está perdido no corpo de Cristo. E o Senhor está trazendo essa palavra para nos clarear sobre a sua igreja e a finalidade. Montando as peças do relacionamento, agora vamos para a peça 4.1, que ainda vai continuar revelando a igreja de Cristo, parte 2. Vamos falar um pouco do que é a igreja. Vamos para essa segunda parte que vamos falar sobre a sua construção espiritual. Venha com a gente, paz seja com todos.